Olá, pessoal! Nesta aula, vamos trabalhar com algumas funções de manipulação de conteúdos da biblioteca jQuery. Na aula passada, nós trabalhamos com algumas funções para manipulação de atributos dos elementos HTML. A documentação da biblioteca jQuery traz, na seção de manipulação, uma série de funções para manipulação de atributos, manipulação de classes, manipulação dos elementos DOM do seu documento HTML. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar com algumas das funções mais simples de manipulação desses conteúdos dos elementos HTML. Então, vamos trabalhar com a função HTML, que recupera um conteúdo HTML e permite também incluir um conteúdo HTML dentro de um elemento. A função text, que recupera aquele conteúdo no formato texto e também permite a você incluir conteúdo em um elemento. Val, que é o equivalente a value, a função value de um elemento do tipo input, por exemplo, que retorna o valor de uma textiária ou de um input texto. E o replace with, que troca um conjunto de elementos por um outro elemento que você especifica nessa função. Então, vamos começar a nossa aula aqui recuperando o elemento, ou recuperando o conteúdo HTML desse parágrafo. Então, aqui nós temos um parágrafo, vamos dar uma olhada aqui no HTML utilizado para renderizar essa página. Então, nós temos aqui uma textiária, aqui em cima. Temos um parágrafo, aqui, envolto com essa borda. Temos uma div, que não está aparecendo porque não tem nenhum conteúdo. E o span, que está servindo aqui para a gente como este botão. Então, o primeiro passo, vamos mostrar aqui como recuperar o conteúdo desse parágrafo. Então, para recuperar o parágrafo, a gente pode simplesmente acessar a tag P. E a partir da tag P, com a função HTML, eu recupero o HTML, o conteúdo HTML desse parágrafo. Para apresentar esse conteúdo, eu vou utilizar aqui a função alert do JavaScript. Então, vamos ver aqui o resultado. Ao clicar no botão, ele está trazendo para a gente o conteúdo desse parágrafo aqui nessa mensagem de alerta. Outra coisa que podemos fazer também é alterar o valor desse conteúdo por um outro utilizando a mesma função, só que com a única diferença de que a gente pode estar passando aqui dentro o conteúdo pelo qual eu quero, o conteúdo que eu quero colocar ali dentro daquele elemento. Dentro desse conteúdo, eu vou colocar aqui uma frase, conheça o Brasil. E esse conteúdo, ele pode ser tanto um texto simples, como pode conter também tags HTML. Vamos alterar aqui e colocar uma tag H1 para a gente ver esse texto ficando um pouco diferente. Então, vamos lá. E está aí. Então, a função HTML permite a você incluir um conteúdo no formato string com tags HTML, que serão renderizadas como HTML aqui dentro. Uma outra função que nós temos é a função text. Então, eu vou aproveitar aqui esse código e mostrar para vocês qual é o texto, né, existente ali na nossa div. Então, por enquanto, a nossa div não tem nada. Não tem nenhum conteúdo, mas nós podemos alterar essa situação colocando um conteúdo de texto dentro dessa div. O que eu vou fazer? Percebam que eu estou colocando aqui um texto contendo tags. Vamos ver o que vai acontecer? Então, ele adicionou, aqui é o conteúdo, e ele adicionou o texto
mas essas tags HTML não foram interpretadas como HTML quando eu utilizei essa função text. Se nós tivéssemos utilizado a função HTML, o resultado seria outro. Então, vamos ver. Está aqui. Ele interpretou o conteúdo que eu passei aqui dentro como conteúdo HTML. E o text interpreta como um texto simples. Agora, imagine que nós tivéssemos como objetivo colocar dentro do conteúdo da nossa div o conteúdo existente no nosso parágrafo. Então, eu poderia simplesmente pegar este conteúdo do parágrafo e colocar aqui dentro do conteúdo da div. E eu vou colocar utilizando a função text, para a gente ver o que vai acontecer. Então, está aqui. Ele copiou o conteúdo aqui do nosso parágrafo e colocou dentro da div. Agora, dentro da div, ele trouxe todas as tags HTML da forma como foi escrita dentro do código, né? Então, o link, ele veio aqui ahref, com uma tag strong ali dentro, né? Da mesma forma como está no código. O browser não interpretou esse trecho de código, né, como um código HTML. Vamos agora trabalhar com a função value, ou a função val da biblioteca jQuery. Então, aqui em cima nós temos uma text area. Para recuperar esse elemento, vamos utilizar o seletor text area. E eu quero recuperar o valor dessa text area. Como é que nós fazemos isso? Com a função val. Essa função recupera o valor de dentro de um componente aí de formulário. Vamos ver aqui o resultado. Vou escrever aqui teste. E aqui ele está apresentando o valor do conteúdo dessa text area. Vai ser essa função que nós vamos acabar utilizando na frente, em aulas posteriores desse curso, para fazer validação de formulário, por exemplo. A validação dos valores, verificar se um determinado campo foi preenchido ou não, né? Agora, vamos pegar o valor dessa text area e colocar dentro do nosso parágrafo. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui o nosso parágrafo, utilizar ali a função .html, e eu vou colocar aqui no valor do nosso parágrafo o conteúdo da text area. Então, vamos fazer o teste aqui agora, e está aí, teste. E se a gente alterar aqui e colocar um H2, conheça o Brasil. Tá aí. Então, ele interpreta o código HTML que nós colocamos aqui, né? Uma outra função, e é a última função que a gente vai ver nessa aula, utilizada aqui para trocar um conteúdo por outro, é a função replace with. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte: eu quero trocar o valor da minha div, de todas as divs que tiverem no meu documento, pelo conteúdo que estiver dentro da minha text area, ou do meu parágrafo, por exemplo, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos recuperar aqui a nossa div. E eu quero trocar a minha div por um outro elemento. Vejam que aqui a grande diferença é a seguinte: nessas outras funções, .html, .test, que nós utilizamos aqui anteriormente, o que está sendo incluído ou modificado é o conteúdo que está dentro da tag p, por exemplo, dentro da tag div. A função replace with, ela vai trocar o elemento
por um outro elemento. Não vai, essa função, diferente dessas outras que incluem o conteúdo ali dentro, essa aqui não vai fazer isso. Ela vai trocar o elemento inteiro. Ela vai remover a tag div e colocar uma outra coisa no lugar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no lugar, né, um parágrafo. Pronto. Vamos colocar aqui um parágrafo no lugar da div. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quando eu clico, a minha div foi substituída por um parágrafo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Firebug. E a gente vai ver que a div já não existe mais. Ela foi removida e foi substituída por esse parágrafo que a gente acabou de colocar ali através da jQuery. Eu poderia fazer a mesma operação pegando agora o conteúdo direto ali da textiária. Então, ele substituiu a div por esse conteúdo H2, mas a gente também poderia substituir, né, pelo parágrafo ali novamente, que poderia ser esse outro parágrafo aqui. Então, está aí. Então, essas são as 4 funções que a gente tinha como objetivo de estudar nessa aula. A função HTML, que troca e recupera um conteúdo HTML com todas as suas marcações. A função text, que recupera e adiciona conteúdo no formato texto puro, sem marcações. A função val, que é o equivalente à função value, aliás, ao atributo value dos elementos de input, né, dos elementos de um formulário. E a função replace with, que troca um elemento por outro elemento. Aqui ele vai trocar todos os elementos do conjunto pelo elemento que você informar. Então, essas são as 4 funções para a gente começar a trabalhar aqui com a manipulação de conteúdos via jQuery. Vejo vocês na próxima aula, quando vamos começar a trabalhar mais a fundo com os elementos DOM, utilizando a biblioteca jQuery. Tchau!